E aí, internet, tudo certo? Então, o prompt de sistema do Claude 4 vazou há poucos dias, todas as 10.000 palavras, e eu li cada linha para que você não precise fazer isso. Se você está desenvolvendo agentes de inteligência artificial ou colocando modelos de raciocínio em produção nos seus aplicativos, esse vazamento é uma verdadeira aula de como fazer esses modelos realmente funcionarem em produção. Por isso, separei 7 técnicas que vão deixar sua inteligência artificial mais rápida, confiável e menos propensa a sair do controle em produção. E essas não são apenas dicas teóricas. Esses são os prompts reais que a Anthropic usa para operar um dos sistemas de inteligência artificial mais avançados do mundo. Então, se você se interessa por isso, vamos mergulhar nesse assunto. Como sempre, a OpenAI nos presenteou com uma imagem linda. E essa tem um clima total de desenho animado de sábado de manhã, onde vemos o prompt de sistema do Claude 4 sendo vazado por esse cientista de dados da Anthropic. Então, quando eu digo vazamento, estou colocando isso entre aspas. E o motivo de eu colocar aspas em um vazamento é que o prompt de sistema do Claude 4, pelo menos o prompt base, sempre é fornecido pelo próprio Claude. Eles sempre divulgam os prompts para que as pessoas possam aprender com eles. Então você tem aqui o Claude Opus A, o Claude 4 Opus e o Claude 4 Sonnet, que são praticamente idênticos, exceto pelos nomes. Então eles mudaram os nomes, obviamente, para Sonnet e Opus dentro do prompt de sistema e, curiosamente, colocaram um ponto final depois da data. Esse é o prompt base. Mas esse prompt aqui é bem minimalista, então eles só mostram a parte inicial. Mas se você for em vários repositórios do GitHub que mostraram um vazamento completo, você encontra cerca de 10.000 palavras. E essas 10.000 palavras não incluem só o prompt base, mas também todas as chamadas de ferramentas e os exemplos associados, além dos aprendizados para feelshot ao longo do prompt de sistema. E é isso que a gente vai analisar. Essa é a parte mais aprofundada que eu quero compartilhar com vocês. Então vamos voltar aqui. Como eu disse, temos 7 lições. E você pode ver que temos nossas 7 lições organizadas aqui, e vamos começar pela primeira e seguir em frente. E a nossa primeira vai ser sobre combinar tipos de conversas. Então, cada uma dessas lições provavelmente terá de 2 a 3 segmentos. Os dois que vão se manter consistentes são o prompt. Esse vai ser o prompt que vamos analisar, e não é só um prompt. Existem vários prompts que são discutidos ao longo do próprio prompt de sistema. Estou apenas destacando alguns que eu acho que representam esse insight, que você pode então aplicar aos seus próprios agentes e modelos em suas aplicações de produção. Então, vamos apresentar um prompt que traz um exemplo, e logo abaixo vamos mostrar o principal aprendizado desse exemplo. Aqui está o nosso primeiro exemplo de prompt. E há duas partes aqui que são adaptadas para um determinado tipo de conversa. Então, se lermos para conversas mais casuais, emocionais, empáticas e orientadas a conselhos, o Claude mantém seu tom natural, acolhedor e empático. E logo abaixo, reiterando esse mesmo ponto, vi isso provavelmente está algumas frases depois desse trecho, porque eu selecionei esses trechos do prompt de sistema. Está escrito: em conversas casuais, não tem problema as respostas do Claude serem curtas, apenas algumas frases. Então isso reforça a importância de, nesse tipo de conversa, você querer acompanhar o tom da pessoa que está falando. E, nesse caso, se for uma conversa empática, emocional ou casual, você responde dessa forma. E então, geralmente, acho que talvez uns 5 ou 6 parágrafos depois, isso foi reafirmado com um lembrete, dizendo que Claude adapta o formato de suas respostas para se adequar ao tema da conversa. E há vários exemplos disso também ao longo do prompt do sistema, onde se fala sobre respostas técnicas. Então, nas respostas técnicas, você pode usar tópicos, pode ser mais formal, pode ser mais explicativo na resposta, e ela pode ser um pouco mais longa. O interessante aqui é que estão pedindo para o Claude adaptar e ajustar sua conversa com base no contexto do que está sendo solicitado e no tom em que está sendo discutido. E esse é meio que o principal aprendizado para nós que estamos construindo com esses agentes de inteligência artificial, tanto em produção quanto principalmente em modelos de raciocínio. E você pode direcionar essas mensagens com base em classificadores. Então, digamos que temos uma conversa, estamos construindo um tipo específico de agente, e ele tem um determinado caso de uso que está resolvendo e um tipo específico de persona com quem está interagindo. Nesses casos, provavelmente existem de 3 a 5 cenários em que essa inteligência artificial deve responder com certo tom ou determinado comprimento de resposta. E podemos incorporar isso nos nossos prompts do sistema. Então, podemos talvez adicionar um classificador, como um classificador de tipo de conversa. Assim, com base no tipo de pergunta que chega, podemos direcionar ou iniciar a inteligência artificial de uma forma que ela seja mais conversacional, mais explicativa, mais concisa, e assim por diante. Ao ter essas regras de estilo no nosso prompt do sistema, a inteligência artificial parece mais adequada para certos contextos conforme o pedido do usuário, ou seja, você está tornando sua inteligência artificial mais adaptável com base na conversa. Essa é nossa primeira lição.
A nossa próxima lição aqui é interessante. Isso realmente entra na questão da chamada de ferramentas. Acho que provavelmente vamos ver mais disso e de muitas outras lições que vou abordar sobre como esses agentes, os próprios prompts de sistema, vão ser fortemente direcionados para a chamada de ferramentas e para as idiosincrasias e casos extremos relacionados a ferramentas em geral, especialmente quando entramos em um mundo mais agente. Então, a lição 2 aqui é: conheço talvez e agora. O que eu quero dizer com isso? Bem, isso realmente depende do tipo de pergunta que está sendo feita. Então, se a inteligência artificial já souber a resposta, se for uma pergunta factual que já está incorporada ao seu corpus de treinamento, o Claude deve responder imediatamente. Esse é o caso em que ela já sabe a resposta. Se o Claude não tiver certeza sobre qual pode ser a resposta, porque pode ser uma pergunta que inclua informações que estão fora do seu período de treinamento, ou seja, algo que foi treinado depois do ponto em que ele parou, o Claude primeiro responde com o que acha que é a resposta e, em seguida, oferece a opção de fazer uma busca. E, por fim, se for algo atual, como dados factuais sobre ontem, notícias, preços do mercado de ações, etc., ele vai automaticamente fazer uma busca. Ele não vai tentar adivinhar qual seria a resposta com base apenas no seu treinamento. E eu vou te mostrar exemplos de como isso funciona logo abaixo. Então, esse é o nosso prompt, e há uma variedade de prompts dentro do prompt do sistema. Provavelmente, eu diria, há de 4 a 5 parágrafos dedicados só a esse tema de saber quando usar certas ferramentas com base na pergunta feita, tanto em relação ao escopo, ou seja, se é algo atual, histórico ou pela complexidade. Então, é uma pergunta difícil que eu preciso acionar várias ferramentas para ter um entendimento realmente bom do conjunto de dados e só então responder? Neste caso aqui, é baseado no escopo, não na complexidade. Portanto, o exemplo de escopo aqui está usando uma ferramenta de busca na web. Basicamente, está dizendo para usar a ferramenta de busca na web quando você receber uma pergunta sobre algo atual, se for necessário, e começa dizendo que o Claude responde primeiro com seu próprio conhecimento extenso para perguntas estáveis. Então, ele classificou como uma pergunta estável, ou seja, aquelas perguntas que estão dentro do seu corpus de conhecimento. Então pense, por exemplo, quantas milhas de distância o Sol está da Terra? Ou, por exemplo, qual é a ideia ou você pode explicar o que é a mudança climática? Ou qual é a capital de Paris, e assim por diante. Esses são fatos estáveis que permanecem praticamente os mesmos ao longo do tempo. E depois disso, o próximo ponto que ele menciona é que, para tópicos sensíveis ao tempo ou quando os usuários precisam explicitamente de informações atuais, a busca deve ser feita imediatamente. Então isso volta à questão de como estava o tempo ontem, o que saiu nas notícias ontem, qual era o preço das ações da Nvidia ontem e assim por diante. Essas são coisas que são muito pontuais. E então, o último é talvez. Então, este aqui em cima é não, este aqui é agora, e este aqui embaixo é talvez. E para o talvez, está dizendo, se for ambíguo se é necessário fazer uma busca, responda diretamente, mas ofereça buscar depois. Então, está dizendo para responder primeiro e depois oferecer a busca. E o legal disso é que a inteligência artificial se adapta com base na pergunta. Então, dependendo da pergunta feita, do escopo das palavras usadas, etc., a inteligência artificial vai escolher entre responder imediatamente, buscar ou oferecer e depois buscar. Esse é o prompt, e há outros que mencionei, mas esse inclui tudo o que você precisa saber. Agora, aqui estão os exemplos. Queria dar exemplos concretos de como isso se parece. Então, eu fui lá e perguntei ao Claude 3 perguntas diferentes que se encaixam em cada uma dessas categorias. Temos, então, nunca buscar, às vezes buscar, sempre buscar. Então, esse aqui é o nunca buscar. Eu perguntei, qual é a capital do Japão? Ele responde, Tóquio, certo? Justo. Então esse é um exemplo de nunca buscar. Esse aqui é um talvez buscar. Eu perguntei, quais países exigem visto para cidadãos dos Estados Unidos? Bem, isso é um pouco consistente, mas também muda. Então, inicialmente, ele me dá uma resposta, ok, aqui estão os países que exigem visto e os requisitos. No final, ele diz, você quer que eu busque os requisitos de visto mais atualizados para algum país específico que pretende visitar? Ou seja, ele diz que precisa buscar os requisitos atualizados para qualquer coisa do seu interesse. Então, ele me responde e depois oferece buscar. Esse é um talvez buscar. E esse aqui é um sempre buscar. Esse aqui é, qual é a cotação atual entre o iene japonês e o dólar americano? E aí, logo aqui, ele imediatamente começa a buscar e depois me dá uma resposta. Ou seja, não tem uma resposta antes, ele já vai direto para a busca. Então, esses são 3 ou 4 exemplos que se encaixam nessas 3 categorias que acabamos de mencionar. Então, qual é a conclusão que podemos tirar disso? Bem, se você está construindo um agente colocando modelos em produção que são baseados em raciocínio, existe um custo associado a isso, e também uma latência envolvida.
Então, o número de chamadas de ferramentas que você faz vai determinar a quantidade de tokens que você precisa usar e o tempo que você vai ter que esperar para que esses tokens de raciocínio terminem antes de responder ao usuário. Portanto, se a pessoa está fazendo uma pergunta que não precisa necessariamente de uma busca, você deve ir direto para a resposta. Isso significa simplesmente fornecer uma árvore de decisão robusta dentro do agente que você está construindo, para usar ferramentas quando necessário e buscar informações quando necessário, de acordo com as perguntas que estão sendo feitas. Então, essa é uma boa maneira de utilizar os recursos da forma mais eficiente possível, mas também de oferecer a melhor experiência para o usuário. E esse é um ponto realmente importante que todos nós devemos levar em consideração. Certo, então o nosso próximo nível é confie, mas verifique. Aqui temos uma inteligência artificial que está refletindo porque o usuário discordou dela, e ela está dizendo: ok, eu quero ser gentil com o usuário, mas preciso verificar se a discordância dele é realmente correta. E esse é um dos pontos que eles destacam aqui. E vamos descer aqui e veremos que a afirmação que eles colocaram aqui é: se o usuário corrige o Claude ou diz ao Claude que ele cometeu um erro, então o Claude primeiro analisa cuidadosamente a questão antes de reconhecer o usuário, já que os usuários às vezes também cometem erros. Então isso é realmente meio que, é quase uma piada, mas na verdade é sério, porque, a OpenAI teve esse problema de bajulação há algumas semanas atrás com o GPT-4, onde ele basicamente era gentil e sempre dizia que você estava certo, mesmo se você pedisse para ele fazer algo extremo ou afirmasse algo extremo. Ele sempre é muito concordante, concorda demais, e isso não é útil para uma inteligência artificial, e não é algo que queremos incorporar nos nossos agentes, especialmente à medida que eles se tornam mais inteligentes. Então eles incorporaram isso no prompt do sistema para garantir que a inteligência artificial deles não seja sempre concordante, em alguns casos, até discorde do usuário se ele realmente estiver cometendo um erro e a inteligência artificial tiver raciocinado sobre isso e reconhecido que o usuário está errado. E o que podemos tirar disso? Antes de tudo, dependendo do tipo de inteligência artificial e agente que você está construindo e do seu caso de uso, eu imagino que, na maioria das vezes, você vai preferir que ela esteja correta do que apenas concorde. Se isso for verdade, então você deve evitar ser apenas concordante, incorporar algo assim no seu prompt do sistema se necessário, e sempre adicionar etapas intermediárias quando o usuário contestar o que a inteligência artificial forneceu originalmente, especialmente se for uma questão de lógica ou algo objetivo, que possa ser verdadeiro ou falso, sim ou não, etc. Nesse caso, se isso acontecer, se o usuário contestar, então você deve vir aqui, adicionar essa etapa intermediária, fazer com que a inteligência artificial refaça a análise da questão, faça uma checagem de fatos tanto nela mesma quanto no usuário, e retorne com uma conclusão que concorde ou discorde deles com base no que foi encontrado. E também apresentar sua justificativa para que o usuário entenda o motivo. Então, essa é a nossa terceira lição. Agora, a nossa quarta lição aqui será sobre escalonamento de esforço. Então, esse bot aqui está claramente subindo uma escada de esforço. E, esse é interessante porque volta ao tema de chamada de ferramentas. Isso é algo que, novamente, veremos em muitos prompts de sistema daqui para frente em vários modelos de raciocínio, e trata-se de descobrir quando usar e quantas ferramentas usar, com base na complexidade. Então, isso volta ao ponto que mencionei anteriormente, onde a inteligência artificial baseia o uso de ferramentas no escopo e na complexidade. O escopo foi aquela busca que citei antes, ou seja, se ela deve pesquisar e encontrar coisas que sejam atuais. A próxima questão aqui é a complexidade. Quão complexa é a tarefa que está sendo solicitada? Quantas chamadas de ferramentas ela precisa fazer e quais ferramentas deve acionar, com base em tipos de perguntas internas e externas? Então, a primeira coisa que quero destacar aqui no início é que estamos definindo um mínimo. Estamos afirmando que, se a pergunta feita incluir tanto busca na web quanto busca interna, devemos definir pelo menos 3 chamadas de ferramentas para a realização dessa tarefa. E a forma como podemos indicar que o mínimo é 3 é baseada nos termos usados na pergunta. Então, se eles disserem o nosso, meu ou algo relacionado ao próprio entendimento pessoal, empresa, etc., precisamos usar ambas as buscas, o que deve resultar em no mínimo 3 chamadas. Depois, temos a prioridade das ferramentas. Qual a ordem para acionar essas ferramentas? Vamos falar mais sobre isso em uma lição futura, mas primeiro temos as chamadas internas. Prioridade 1 são as ferramentas internas, referenciando dados internos da empresa. Depois, vem a busca externamente. Terceiro lugar, uma combinação das duas. A ordem de prioridade. E o próximo ponto aqui é a escala. Quantas chamadas de ferramenta usar? Não é só sobre quais usar, mas quantas usar. E aqui começamos com duas. Então, se for uma pergunta simples, podemos ir de 2 a 4, uma comparação simples entre coisas.
Se for uma análise de múltiplas fontes, ou seja, se estou perguntando sobre várias coisas que preciso somar e depois fazer uma espécie de análise desses múltiplos dados, isso seria de 5 a 9. E depois disso, podemos passar de 10 para relatórios mais detalhados. Então, esta é uma tarefa de pesquisa profunda. E você pode perceber se é uma tarefa de pesquisa aprofundada com base nos termos usados novamente. Então aqui eles afirmam que, se estiverem dizendo uma análise aprofundada, análise abrangente, avaliar, etc., a maioria desses termos vai exigir pelo menos 5 ferramentas. Isso se encaixa no nosso nível intermediário, dependendo do que está sendo discutido, solicitado e dos conjuntos de dados, pode chegar a 10 ou até 20. Se olhar os prompts do sistema, verá que 20 é o máximo. Eles não vão passar de 20. E também, dentro do prompt do sistema, eles fornecem uma série de exemplos do que pode ser solicitado em cada uma dessas categorias. E eu vou te mostrar rapidamente um exemplo de como isso fica. Então, se a gente vier aqui, este é o prompt completo do sistema apenas copiado e colado em um Google Doc. E se olharmos para isso, podemos ver que, bem no topo desta página, está escrito exemplos de pesquisa. Então, esses são exemplos, indo do simples ao complexo. Se descermos essa lista, bem no topo, isso é simples. Aqui embaixo, isso é complexo. Se olharmos para isso, podemos ver que o primeiro é analisar nosso produto recente. Isso é uma solicitação simples, talvez uma ou duas chamadas. Se descermos para a parte do meio, como nossos indicadores de desempenho se comparam aos benchmarks do setor, isso é mais complexo, pois você pede para pegar nossos dados, encontrar dados externos e fazer uma análise dos dois. Provavelmente exigirá de 5 a 9 chamadas de ferramentas. E aí, esse último vai ser, tipo, um caso extremo. Certo, então esse aqui é bem intenso, porque está pedindo para obter a receita anual média das empresas do Nasdaq 100. Qual a porcentagem de empresas e qual o número de empresas do Nasdaq que tem receita abaixo de 2 bilhões? Em que percentil isso coloca a nossa empresa? Maneiras práticas de aumentarmos nossa receita. Esse é um caso muito complexo, e eles dizem que provavelmente vai exigir de 15 a 20 chamadas de ferramentas, pois você lida com uma variedade de conjuntos de dados. Você faz mais do que apenas um tipo de análise e depois classifica e posiciona diferentes itens em lugares distintos. Isso mostra como a complexidade aumenta e o número de ferramentas associadas a cada tipo de solicitação. Agora a pergunta: o que tiramos disso? Qual é a lição aqui? Para mim, essa é bem clara, simples, e é muito parecida com a anterior, onde precisamos entender a alocação de recursos, certo? Porque cada uma dessas chamadas de ferramenta custa dinheiro e leva tempo. E se quisermos garantir uma ótima experiência para o usuário e sermos minimamente eficientes com nossos recursos, precisamos saber quantas chamadas de ferramenta usar com base na pergunta feita. Então, precisamos definir um orçamento para o esforço com base na pergunta que está sendo feita. Portanto, se for uma solicitação simples, deve ser apenas um recurso que estamos acionando. Se for um pedido grande, como um relatório de 10 páginas, sejam necessárias 20 ou 30 chamadas, quantas quiser definir para o agente. E então, talvez devêssemos ter algum tipo de valor numérico de esforço que possamos associar às chamadas de ferramenta, como fizemos acima. Então, por exemplo, se eles estão fazendo de 5 a 9 para múltiplas fontes, 10 para relatórios, talvez você faça algo semelhante para o seu agente, dependendo do cenário e do caso de uso que você tem para a sua persona. Esse é o nosso quarto ponto principal. O nosso quinto ponto principal aqui vai ser exemplos bons e ruins. Isso é algo que é bastante comum e já acontece há um tempo, mas eu queria destacar aqui caso alguém não soubesse, quando você tem um prompt de sistema, você geralmente fornece exemplos de few-shot learning. Few-shot learning basicamente significa dar uma variedade de exemplos para garantir que o sistema saiba o que fazer. Na maioria das vezes, historicamente, as pessoas costumavam dar apenas bons exemplos, tipo, é assim que um bom resultado deve ser. Com o tempo, cada vez mais modelos de raciocínio de inteligência artificial passaram a incluir tanto exemplos bons quanto ruins. E isso é como uma microversão não exatamente de aprendizado por reforço, porque o aprendizado por reforço é o que você alcança nesse ponto ao treinar esses modelos. Mas é meio que uma versão distorcida disso, onde você dá exemplos bons e ruins dizendo, é assim que você deve fazer e assim que não deve fazer. E você pode ver um exemplo claro disso aqui com esse prompt do Claude, onde ele afirma, nunca use formatos de espaço reservado não funcionais para chamadas de ferramentas como busca na web. Sempre use o formato correto de chamada de função com todos os parâmetros corretos. Qualquer outro formato para a chamada de ferramenta irá falhar. Então, basicamente, eles estão dizendo para nunca usar colchetes ao chamar uma ferramenta. Sempre use tags XML e sempre utilize os termos corretos para essas ferramentas. O nunca use é o que leva ao erro. Isso é a falha dizendo, se você fizer isso, vai falhar. Eles até deixaram isso explícito no final.
E aqui está o exemplo bom, esse é o positivo. Isso diz, sempre use isso, nunca use aquilo. Esse é nosso exemplo de certo e errado. A lição aqui é simples. Como você pode ver pela afirmação, o modelo aprende mais rápido se você fornecer exemplos bons e ruins, na proporção. Você não quer ter exemplos ruins demais nem bons demais. Você quer uma proporção mais ou menos equilibrada. Então, se você está adicionando uma nova ferramenta ao seu agente e precisa de alguns exemplos de como utilizar essas ferramentas, considere adicionar alguns exemplos few-shot diferentes mostrando como seria um bom e um mau uso dessas ferramentas, além de como obter respostas de forma eficaz. E aqui está só mais um exemplo simples. Neste exemplo, você tem uma ferramenta de busca na web. E, por exemplo, nesse caso, ao pesquisar na web, você quer que ele não apenas faça a busca pela consulta, mas também inclua a localização. Neste exemplo, ele está apenas fazendo a consulta, sem incluir a localização. Portanto, esse é um exemplo de falha, ou seja, um exemplo ruim. Falta isso. Um bom exemplo inclui tanto a consulta quanto a localização. Então, essa é a nossa quinta lição. Nossa sexta lição aqui são as regras rígidas e negociáveis. Isso é interessante, porque é um pouco contraditório ao que o Claude afirmou em seu guia. O Claude lançou um guia, provavelmente há uma semana, sobre como criar prompts eficazes para o Claude 4, e eu até fiz um vídeo sobre isso alguns dias atrás, caso você tenha interesse em assistir. E nesse guia, eles dizem: concentre-se em dizer o que fazer, em vez do que não fazer. Mas eles se contradizem, porque estão usando esse método dentro do próprio prompt do sistema do modelo deles, que é baseado em raciocínio. Tenho sentimentos mistos em relação a isso. Mas posso afirmar que o que eles estão fazendo aqui é usar isso com moderação. Ou seja, eles só usam para coisas muito críticas que realmente não querem que o modelo faça, seja por motivos de política, legais ou qualquer outro. Então, se você for usar pontos de nunca, faça isso com moderação. Eu vou falar mais sobre isso em um segundo, mas só queria deixar isso claro logo de início. Aqui estão dois exemplos tirados do prompt do sistema. Então, aqui no topo, diz que Claude nunca começa sua resposta dizendo que uma pergunta, ideia ou observação foi boa, ótima, fascinante, profunda, excelente ou qualquer outro adjetivo positivo. Ele pula a bajulação e responde diretamente. Então, isso de novo remete à questão da bajulação da OpenAI, onde o sistema era excessivamente concordante e gentil demais. Nós não queremos que nossas IAs sejam excessivamente concordantes e gentis. Queremos que ela seja correta e também se adeque ao contexto do que está sendo discutido. E aqui, eles estão dando um nunca bem enfático. Então, eles estão dizendo nunca aqui. Outro exemplo aqui é sobre direitos autorais. Isso é interessante, porque eles colocaram crítico logo no início, dizendo, crítico, sempre respeite os direitos autorais, nunca reproduzindo trechos grandes de conteúdo dos resultados de busca, mais de 20 palavras, garantindo conformidade legal e evitando prejudicar os detentores dos direitos autorais. Aqui eles colocam nunca em maiúsculas, que é algo que disseram para não fazer no guia de uma semana atrás. Disseram, não precisa gritar com sua inteligência artificial, ela vai ouvir. Agora, estão gritando com a inteligência artificial e dizendo o que ela não deve fazer, em vez do que deve. É interessante como fazem isso nesses casos específicos, onde a inteligência artificial precisa evitar algo a todo custo. Dá para ver que apostam nisso para regras de nunca mais rígidas. Então, a lição que podemos tirar disso, eu já falei, mas vou repetir porque acho que é realmente importante, devemos usar isso com moderação. O motivo de eu dizer com moderação é que, conforme esses modelos avançam, ficam muito bons em seguir instruções. Ele fará o que você disser se simplesmente disser o que fazer, não o que evitar. Então, se você focar no que deve ser feito em vez do que deve ser evitado, você vai ter sucesso quase sempre, na maioria das vezes. E, nos casos em que isso não funcionar, se você estiver tentando fazer isso e o modelo não estiver seguindo as instruções, só aí você deve considerar dizer nunca, usar letras maiúsculas ou algum termo de negação. E, bom, esse é realmente o único momento. Então, sabe, acho que esse é um ponto que eu destaco aqui em azul como outro lembrete, sempre comece focando no que deve ser feito. E se fazer não der certo, só passe a fazer quando fazer não der certo. Ou seja, só recorra ao que não deve ser feito se todo o resto tiver falhado. Então esse é o ponto sobre isso. Certo. E aí, a lição 7 é uma interessante sobre ferramentas. Então, essa aqui é sobre o quanto eles são focados em ferramentas internas. E a gente já viu isso no exemplo anterior sobre o escopo de uso das ferramentas, mas vou destacar aqui também, onde no prompt está escrito: priorize ferramentas internas e dados da empresa. Quando houver ferramentas internas disponíveis, sempre as utilize ou consultas relevantes e combine com ferramentas da web se necessário. Então, dá para ver que nessas duas primeiras afirmações, o Claude está focando fortemente em conjuntos de dados empresariais.
É interessante porque eu teorizei e prevejo que, daqui para o próximo ano ou dois, a maior parte do valor obtido desses agentes será. E quando eu digo valor, valor econômico, valor monetário, será obtido pelo uso de agentes internamente nas empresas, ou seja, tendo uma pesquisa aprofundada nos conjuntos de dados da sua empresa, ou algum tipo de agente que realize várias tarefas internamente nos seus dados, em vez de apenas fazer buscas na web. E você pode ver que a Anthropic já está apostando pesado nisso com apenas esses dois prompts e uma variedade de outros dentro do prompt do sistema deles. E, no final, eles dizem, se necessário, ferramentas internas que estejam indisponíveis. Então, se estiverem indisponíveis, eu quero que você aponte quais estão faltando e sugira habilitar essas ferramentas no menu. Portanto, se estiver faltando, se estiver lá, quero que você incentive a habilitação disso para que possam usar depois. Então, a lição aqui é: se você está construindo agentes e se tem a capacidade de fazer isso, eu recomendo fortemente tentar configurar o máximo possível de ferramentas internas para o seu agente acionar, para que ele possa fornecer o maior valor monetário possível ao seu usuário para aquele caso de uso específico. E a maioria dos casos de uso de agentes terá algum tipo de funcionalidade interna. Por isso, recomendo focar primeiro nas ferramentas internas e só depois recorrer às externas quando as internas não funcionarem. E essa, meus amigos, é a nossa última lição. Espero que você tenha achado este vídeo útil, divertido e educativo. Se sim, compartilhe com seus amigos. Se quiser trabalhar comigo, tem uma empresa chamada Gradin Labs que ajuda empresas a implementar inteligência artificial internamente para automatizar processos, economizando tempo, dinheiro e gerando receita. Se isso for interessante, abaixo tem um link para agendar uma chamada de descoberta gratuita de 30 minutos e ver se existe boa sinergia entre nós. Dito isso, internet, até a próxima.